Até agora, nós já estudamos as principais funções da insulina no metabolismo dos macronutrientes. Mas quais são os mecanismos envolvidos na secreção da insulina? Ou seja, o que faz o pâncreas secretar mais ou secretar menos insulina? Basicamente, quem controla prioritariamente a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas é exatamente a concentração de glicose na corrente sanguínea. Quando a concentração de glicose aumenta, o pâncreas secreta mais insulina. Quando a concentração de glicose diminui, o pâncreas deixa de secretar a insulina. Esse mecanismo é um mecanismo prioritário, porém não é o único. Mas dá uma olhada nessa imagem que eu vou te mostrar como é que isso acontece. Olha só. As células beta contêm um grande número de transportadores de glicose. Nós já vimos isso em outro momento e aqui eu vou enfatizar isso, tá? Esses transportadores aqui, ó, eles é quem permitem a entrada de glicose na célula de forma proporcional à concentração plasmática na faixa fisiológica. Ou seja, a proporção de glicose dentro da célula deve ser a mesma concentração, né, de glicose fora da célula. Dentro das células, a glicose é fosforilada, ou seja, ela ganha um grupo fosfato pela enzima glicosinase. E aí ela é transformada em glicose 6-fosfato, como está demonstrado aqui. Essa fosforilação é considerada como o principal mecanismo sensor de glicose e de ajuste da quantidade de insulina que deve ser secretada em relação aos níveis de glicose no plasma, tá? A glicose 6-fosfato é então, em seguida, né, oxidada e vai formar ATP, adenosina trifosfato, tá? Esse ATP formado vai inibir os canais de potássio que são sensíveis ao ATP da célula. Com o fechamento desses canais de potássio, a membrana celular vai ficar despolarizada, tá? Abrindo esses canais aqui, ó. Esses canais aqui são os canais de cálcio dependente de voltagem, que são sensíveis às alterações da voltagem da membrana, tá? Esse mecanismo vai produzir a entrada de cálcio na célula e o cálcio vai estimular a fusão dessas vesículas, ó, que contém insulina. Essas vesículas vão se fundir com a membrana celular e aí vai ocorrer a secreção de insulina no líquido extracelular por meio do processo que nós conhecemos como exocitose. No passado, acreditava-se que o controle da secreção de insulina era feito quase que exclusivamente pela concentração de glicose no plasma. Entretanto, à medida que vão acontecendo mais conhecimento, né, os conhecimentos vão aumentando acerca do papel da insulina no metabolismo, tanto das proteínas quanto das gorduras, outros mecanismos vão sendo encontrados e vão influenciar nesse processo. Por exemplo, a gente vai ver que aminoácidos, além de outros fatores, também podem influenciar na secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Dá uma olhada. Alguns aminoácidos, assim como também outros nutrientes, podem ser metabolizados pelas células beta-pancreáticas, tá? Eles aumentam os níveis intracelulares de ATP. Esses níveis intracelulares de ATP vão aumentados, né? Vão permitir que toda essa sequência de eventos a partir daqui, ó, continue a acontecer, estimulando a secreção da insulina. Alguns hormônios, como o glucagon, o peptídeo inibidor gástrico e a acetilcolina, também elevam os níveis de cálcio dentro da célula por outras vias de sinalização. Com mais cálcio dentro da célula, o efeito da glicose vai ser aumentado. Porém, esses hormônios são dependentes da presença de glicose na célula, ou seja, sem a presença de glicose, esses hormônios não vão conseguir fazer efeito significativo no aumento da secreção da insulina. Perceba que quanto mais cálcio tiver dentro da célula, isso é favorecido por esses hormônios, como eu falei, mais essa sequência de eventos a partir daqui, ó, vai acontecer, favorecendo a secreção de insulina. Outros hormônios, por meio de ativação de receptores alfa-adrenérgicos, inibem a exocitose da insulina, ou seja, eles inibem essa secreção de insulina aqui, ó.
Por outro lado, existem alguns fármacos que estimulam essa secreção, porque eles vão se ligar com esses canais de potássio que são sensíveis ao ATP e vão bloquear a sua atividade, permitindo que toda essa sequência a partir daqui, tenha continuidade. E isso vai fazer com que esses fármacos sejam úteis no estímulo da secreção da insulina em pacientes portadores de diabetes tipo 2. Nós vimos que a própria concentração de glicose na corrente sanguínea é o principal estímulo para o aumento da secreção de insulina. Considerando aí os valores de normalidade de glicose na corrente sanguínea, entre 80 e 90 miligramas para cada 100 ml de sangue, que são os valores considerados normais, a quantidade de insulina secretada com essa concentração aí é bem pequena. E isso não favorece a permeabilidade da célula a uma grande quantidade de glicose. No entanto, se essa concentração de glicose for aumentada subitamente para um valor 2 a 3 vezes maior do que os valores considerados normais, a secreção de insulina vai aumentar bastante. Por outro lado, a redução da secreção da insulina também acontece de forma bastante rápida. A interrupção da secreção de insulina vai acontecer em aproximadamente 3 a 5 minutos depois que os níveis de glicose na corrente sanguínea caem para os níveis normais. Esse processo, essa resposta, de secreção de insulina acontece como um feedback bastante importante para o controle da glicose na corrente sanguínea. Ou seja, quando a glicose na corrente sanguínea está muito elevada, isso serve de estímulo para que o pâncreas secrete mais insulina. Essa insulina vai fazer com que essa glicose em excesso seja armazenada em praticamente todas as células do organismo e, consequentemente, esse nível de glicose vai reduzir. Reduzindo o nível de glicose na corrente sanguínea, a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas vai ser inibida. Entretanto, não é só a concentração de glicose que estimula a secreção de insulina. Como nós já citamos, alguns aminoácidos também funcionam de forma similar à glicose no controle da secreção da insulina. Os aminoácidos mais potentes envolvidos nesse processo é a arginina e a lisina. O efeito dos aminoácidos no estímulo à secreção da insulina é diferente do estímulo provocado pela glicose. Primeiro, que o estímulo dos aminoácidos é menor do que o estímulo da glicose sobre a secreção da insulina. Por outro lado, quando os aminoácidos são ingeridos em um momento onde a glicose está elevada na corrente sanguínea, a secreção de insulina pode chegar a duplicar. O que acontece é que os aminoácidos potencializam o efeito da glicose na secreção de insulina. Mas esse efeito dos aminoácidos sobre a secreção de insulina é bastante importante, sobretudo porque nós vimos que a insulina favorece a entrada dos aminoácidos na célula. Então, se eu estou ingerindo aminoácidos e tem excesso de aminoácidos circulante, é interessante que aqueles aminoácidos entrem para as células, porque lá é que as proteínas vão ser formadas. Dessa forma, a insulina estando presente, ela vai facilitar a entrada desses aminoácidos, consequentemente vai favorecer a formação de proteínas. Além dos aminoácidos, uma mistura de diversos hormônios gastrointestinais, dentre eles o peptídeo semelhante ao glucagon 1, que nós conhecemos como GLP-1, e o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, também fazem com que a secreção de insulina possa aumentar. Esses dois hormônios parecem ser os mais potentes. Frequentemente eles são chamados de incretinas, porque eles potencializam a secreção de insulina em resposta a aumentos da glicose sanguínea. Além disso, eles inibem a secreção do glucagon. Vale ressaltar que já existem fármacos que simulam ou potencializam a ação das incretinas, e esses fármacos são utilizados nos tratamentos dos pacientes com diabetes mellitus. Existem ainda outros hormônios que estimulam diretamente a secreção da insulina ou potencializam o efeito da glicose. São eles
o glucagon, que nós vamos estudar nas nossas próximas videoaulas, o cortisol, o hormônio do crescimento e, em uma menor intensidade, a progesterona e o estrogênio. Um outro detalhe importante é que as ilhotas pancreáticas, elas são ricamente inervadas por nervos parasimpáticos e nervos simpáticos. O sistema parasimpático vai favorecer a secreção de insulina diante de uma elevação da glicemia e o sistema simpático vai favorecer a secreção do glucagon diante de uma situação de hipoglicemia. É bem possível que existam células nervosas especializadas que captam a concentração de glicose em diversas regiões do corpo, por exemplo, como no hipotálamo e no próprio fígado. A epinefrina é especialmente importante na liberação de glicose na corrente sanguínea nos momentos de estresse, quando o sistema nervoso ele é ativado. A epinefrina ela também difere de outros hormônios porque, além de liberar glicose para a corrente sanguínea, ela também vai favorecer a liberação de ácidos graxos. Isso acontece porque ela estimula o processo de glicogenólise, quebrando a molécula de glicogênio e liberando a glicose, e também porque ela estimula a lipólise, que é a quebra da molécula de triglicerídeo e liberação dos ácidos graxos na corrente sanguínea. Isso é especialmente importante nas situações de estresse, ansiedade e também nos exercícios físicos. Bom, já vimos muita coisa até aqui, não é? Mas isso é fundamental para o seu crescimento. Compreender todos esses conteúdos que a gente viu até agora e mais os que virão é fundamental para que você conheça todos os mecanismos envolvidos na aplicação do exercício físico nos pacientes que têm diabetes. Não adianta você querer compreender tudo o que vai acontecer com o seu paciente durante a sua atuação se você não compreende esses conteúdos. Então, volte, assista quantas vezes for necessário, veja, reveja quantas vezes você quiser as videoaulas. O importante é você compreender. Tudo bem? Então te vejo nas nossas próximas videoaulas. Um grande abraço e até mais!